Bom, nós estamos hoje aqui para o site Mídia Mineira com uma entrevista aqui com o vereador Maurício Rufino, que vai falar para a gente primeiro sobre a reunião que houve na praça, a questão aí do Ministério Público, se está questionando mesmo, se está recomendando mesmo que não se possa se pedir mais alvará, né, para o funcionamento das casas, principalmente na área ali da Avenida Sofo Dutra. E o que você já conseguiu apurar sobre isso? O que você, de dia 2 para cá, o que você conseguiu apurar, Maurício? Sim, Marcos, nós fizemos uma reunião preliminar no sábado à tarde, marcada através das redes sociais, e nessa reunião nós traçamos alguns primeiros passos para dar, no sentido de esclarecer a questão, saber o que está proibido, por que está proibido, quem proibiu, e o que o município pode fazer, o que a Câmara de Vereadores pode fazer e o que a categoria ou as categorias envolvidas podem fazer efetivamente para melhorar a questão e abrir um diálogo. Então nós traçamos como primeiro plano, por exemplo, ocupar a tribuna terça-feira, aí o nosso amigo músico Renato Baruch vem, me parece que um dos comerciantes envolvidos na questão vem também. Nós vamos promover pequenas alterações na legislação municipal para permitir o uso adequado e razoável da exploração econômica, aliás, adequado e razoável da música nos bares, dos eventos artísticos que já vem acontecendo muito bem promovidos na cidade. Enfim, nós já traçamos pequenas medidas a médio, a curto e a longo prazo para amenizar a situação. Certo, mas esse problema surgiu de onde, Maurício? Então, rapaz, essa é uma boa pergunta. Eu tomei ciência da situação particularmente quando os comerciantes vieram se manifestar nas redes sociais dizendo que haviam sido intimados pela fiscalização municipal e que não poderiam mais promover shows ou música ao vivo nos bares. Dali nós começamos a conversar, os músicos começaram a se manifestar e nós chegamos numa recomendação. O que é uma recomendação? Nós chegamos a esse documento. A recomendação é uma ferramenta do Ministério Público que funciona mais ou menos da seguinte forma. Eu vou tentar falar de maneira grosseira, mas para ser prático. O Ministério Público recomenda que o prefeito de Cataguases não espeça mais alvarás para sonorização dentro de bares, de danceterias, etc. Certo. É assim, senhor prefeito, se o senhor expedir, se o senhor expedir alvará, eu vou te processar. Porque o senhor está atrapalhando a ordem pública, o silêncio, a paz. É tipo um aviso, né? É um aviso, se eu fizer, eu te processo. Certo. Essa recomendação é datada de 2011. 2011 foi a recomendação, então. Exatamente. Mas como o Ministério Público ele é uno, né? Você não fala, foi o promotor tal que fez, depois entrou outro e fez, isso não interessa, o Ministério Público é uma instituição só. Mas em 2011 não foi acatada a recomendação? Eu não tenho conhecimento pleno, mas me parece que não. Certo. Que não deram muita confiança para isso. E aí continua tendo música no barzinho normalmente. Aí, a notícia que chegou pra gente extraoficialmente era de que a atual promotora reiterou a recomendação de 2011. Ela entrou com uma nova recomendação. Então houve uma nova recomendação então da Aí eu fui à promotoria hoje, por acaso, para resolver um outro problema num canal fluvial poluído e aproveitei o ensejo para conversar sobre essa questão do som nos bares. Certo. Ela me falou que não entrou com uma nova recomendação. Certo. Ela até ficou surpresa com o rebuliço que teve na cidade, etc e tal. Mas, logo que eu voltei da promotoria, mais ou menos uma meia hora, eu cheguei aqui na Câmara e um dos comerciantes estava esperando. E ele já tinha ido lá na promotoria, conversou com a promotora e com os funcionários, e eles admitiram que a promotora não entrou com uma nova recomendação, mas com um pedido reiterando aquilo que a promotora anterior já tinha recomendado. Ela reiterou o pedido de 2011. Exatamente. A prefeitura. Então foi feita alguma coisa, então. Houve alguma coisa. Por parte da promotoria. Da promotoria, houve. A prefeitura não fez nada de ofício, pelo que eu entendi. Assim. Vamos desenterrar uma recomendação de 2011 e passar a oficial. Também não tem por que a prefeitura fazer isso, né? A gente imagina que não. Não, eu até acredito que não. Verdade. A prefeitura foi então avisada pelo Ministério Público que se não cumprisse o disposto na legislação nacional e municipal quanto à perturbação, barulho e paz social, ela iria ser processada.
Iria ser ou poderia ser? Poderia ser. Poderia ser. Uma ação civil pública. Uhum. Aí a prefeitura, eu estou aqui com uma... Poderia também ter feito igual 2011, num dado a mínima, no caso. Poderia ter enfrentado o Ministério Público, ou até mesmo que particularmente eu acho mais bacana de se fazer, chamar todo mundo para conversar. Inclusive chamar os comerciantes, os músicos que vivem disso. Exatamente. Seria uma atitude boa. Mais positiva. Verdade. E talvez mais produtiva. Verdade. E aí a prefeitura, sendo avisada desse risco de um processo, né, do não cumprimento da lei, passou a expedir uma diligência fiscal consubstanciado um termo de intimação, está aqui, um exemplar, certo. E notificou, no caso, intimou vários estabelecimentos comerciais de Cataguases que exploram atividade sonora, exploram no bom sentido, como um chamativo comercial. Isso quer dizer, então, que a Prefeitura acatou a recomendação do Ministério Público com uma... isso é uma... Como é que é uma... É um termo de intimação. É uma intimação. Isso. Ela está datada, 25 de outubro de 2013, está certo? Foi agora, né? Tem os funcionários envolvidos aqui que assinaram, a pessoa que foi intimada que assinou. Certo. A gente tem que resguardar a intimidade das pessoas também. Verdade. O que a Prefeitura está falando aqui nesse auto de intimação? Ei, você, dono de bar, do bar tal, você não pode mais, eu não vou mais te dar alvará de sonorização daqui para frente, porque eu quero cumprir na íntegra a legislação municipal e a legislação nacional. Certo, por causa da recomendação do Ministério Público. Exatamente. Então, diante de todo esse material, fica a pergunta, o que fazer? Porque, como vereador, eu enxergo muito o lado do músico e do comerciante nessa situação específica, porque eu já militei na música, eu tenho muitos amigos músicos, então eu fico sensibilizado, pessoalmente sensibilizado, e eles me procuraram para representar o interesse deles. O que eu acho que a gente deve fazer? Bom, entramos hoje com um pedido de audiência pública, me parece que o presidente vai receber, nós vamos fazer uma audiência pública para conversar com a promotora, com os representantes da fiscalização de posturas do município, com os outros vereadores, com os comerciantes, enfim, todas as partes envolvidas. E tentar chegar num denominador comum. Que, cara... de repente fazer o que já poderia ter sido feito há muito tempo, né? Exatamente. Chamar todo mundo para conversar, no caso. Vamos sentar? Vamos dialogar? Tem como a gente continuar tendo a música no bar, que é um diferencial, um chamativo comércio na cidade? De repente a gente faz isso num horário que seja melhor, ou de uma maneira que vá infringir menos o silêncio e a paz social. Tem uma medida intermediária para resolver e nós vamos encontrá-la. Agora, proibir 100% é um retrocesso. Tem mais alguma ação que vocês vão fazer, fora chamar o pessoal para poder conversar? Tem mais alguma coisa que você está pensando em fazer? É uma boa pergunta. Nós vamos promover, como eu mencionei rapidamente no começo da conversa, pequenas alterações na legislação municipal, no Código de Zoneamento, parcelamento do solo urbano, que dispõe sobre o tema, no próprio Código de Posturas e até outras leis que eu ainda não consegui ver de ontem para hoje, ou melhor, de sábado para hoje. Vão ser estudados, no caso. Sim, devagar, mas de imediato, uma audiência pública, que é o diálogo, a ocupar a tribuna e a mídia cataguasense, a imprensa. Amanhã na reunião você vai tentar já entrar com esse pedido de audiência pública? Ou... Já fiz o pedido por escrito, eu ainda vou fazer um apelo aos meus amigos vereadores para que eles assinem junto. Eu não quero que seja a medida do Maurício, mas de toda a Câmara. Eu acho que é interesse de todo mundo haver um ponto conciliatório nisso aí. Não, como eu disse, não retroceder, né? A música em Cataguases do barzinho é tradicional, cara. Isso é uma marca nossa. Pô, pessoas de Leopoldino, Bar, Miraí, Dona Eusébia, Astolfo Dutra, o pessoal vem pra cá pra curtir. Nós temos uma safra de músicos fantásticas. Eu convivi com esse pessoal. Nós não temos por que tolher isso de todo e de repente. É verdade. Não faz sentido. Além do mais, acabando a música no barzinho de Cataguases, eu falo por mim, pelos meus amigos, nós infelizmente de vez em quando vamos pegar a estrada para ir a Leopoldina, onde tem uma boa música ao vivo, e em outras cidades aí correr o risco de pilotar, trafegar nessas estradas de madrugada, porque eu tenho certeza que ninguém quer, né? Vamos encarar a realidade? Tem vários pontos a serem analisados aí. E hoje em dia muito se diz para poder incentivar o turismo, incentivar empregos e tal. Eu acho que tudo tem a ver, né? Eu acho que passa por isso, passa
por outras medidas, mas está tudo inserido no mesmo contexto, né? Acho que sim, cara. Acho que tudo é um pacote só. E nós que estamos no meio público, você como jornalista e a gente que está trabalhando no dia a dia, sabemos o quanto a nossa cidade precisa movimentar a parte de geração de emprego, circulação de renda, porque nos últimos anos, infelizmente, nós caminhamos para trás, sem politizar o assunto, né? Por uma série de fatores nós retrocedemos. A gente não pode permitir que isso continue. Nós temos que andar no sentido contrário, que venha mais gente para Cataguases para investir seu dinheiro, deixar seu dinheiro aqui. É isso que nós vamos fazer. Abrir as portas da cidade e ter atrativos para que as pessoas venham para cá ou fiquem aqui. Tá certo, te agradeço, Maurício Rufino, tá falando com a gente aí. Eu te agradeço. De coração, espero que eu possa ter esclarecido alguma coisa. Tá certo, muito obrigado. Um abraço.